Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos lá, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já começamos no primeiro vídeo, que é este livro aqui que está em nossas mãos e também aparecendo na tela, o que os irmãos podem contemplar. Diz assim: ensinando as próximas gerações, o guia definitivo do professor dos jovens. Eu quero fazer uma observação. Apesar do livro estar praticamente focando os jovens, ele tem um amplo aspecto, ele consegue alcançar todas as faixas etárias, como no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? E na descrição desse vídeo, o primeiro vídeo explicando e apresentando o sumário. Vamos lá? Nós vamos para a introdução do vídeo. E aí eu vou passar para o formato Kindle, tá bom, meus queridos? E aí eu estarei lendo juntamente com os irmãos. Muito bem. E aí o formato Kindle, nós temos algumas informações e eu quero já já passar. É isso aí, Caleb. Muito bem, aqui são sumários, os irmãos estão observando os agradecimentos. E chegamos à parte introdutória do livro. Tá bom? Muito bem. A introdução. Vamos lá? Qualquer observação casual que fizermos de crianças pequenas revela que as pessoas são naturalmente criadas por Deus para crescer e aprender. O mundo da criança é um lugar natural de curiosidade, descoberta e maravilha, marcado por perguntas: por quê e como? Por quê e como? E de novo e de novo. A aprendizagem está na vanguarda da atividade de cada dia. Em algum ponto ao longo do caminho em direção à idade adulta, a curiosidade e o desejo de aprender assumem um papel secundário em relação às outras atividades. Os adolescentes dizem que a escola é chata ou um desperdício de tempo, e as manchetes dos jornais questionam o valor da educação universitária baseado no aumento de custos e no potencial de renda. Outros críticos propõem que o consumismo unido a um mundo saturado de mídia cheia de informações digitais e repleto da conveniência de sites de busca produzem gerações menos inteligentes. A pergunta mais comum é: aqui tem Wi-Fi? Mostra o papel que a tecnologia desempenha hoje no mundo, como todos aprendemos e interagimos com o mundo. Talvez ainda sejamos curiosos e realmente queiramos aprender. É no contexto dinâmico e variável dos jovens que os professores cristãos pisam, encarregados de ensinar as próximas gerações e ajudá-las a crescer em maturidade espiritual e em sabedoria e entendimento da fé cristã. Romanos capítulo 12, versículo 2. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Em vez de desistir desesperados por conta das mudanças e desafios, os educadores cristãos comprometidos esforçam-se em procurar entender melhor a dinâmica do ensino e seu papel na formação espiritual cristã, em vez de contentarem-se com o que é mínimo ou habitual. Os professores qualificados trabalham para descobrir níveis maiores de eficiência para envolver as próximas gerações de alunos. Mais do que nunca, a igreja precisa de bons professores que, primeiro... Papai, posso falar? Pode sim, meu querido. Então, quando eu vou querer baixar o jogo que eu tô vendo no vídeo, então primeiro eu não vou logo baixar o jogo. Primeiro eu vou ver no vídeo completo para eu já saber o que eu vou fazer no jogo. Eu não vou logo direto, eu vou aprendendo. Muito bem. É isso aí.
aprender para poder depois ensinar, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Nós vamos voltar a alguns pontos que diz assim: mais do que nunca, a igreja precisa de bons professores. Professores que compreendam a formação espiritual, saibam como a aprendizagem ocorre em todas as faixas etárias, empreguem percepções advindas de teologias e teorias importantes, possuam um repertório pronto de métodos criativos, estejam comprometidos com a oração e tenham o histórico de ver o Espírito Santo usar o que ensinam em prol da transformação espiritual. A verdade é que os jovens ainda estão dispostos a aprender. Eles ainda se maravilham com questões importantes e ainda se envolvem com o que é significativo e relevante. É bem provável que parte do problema hoje não esteja com os alunos, mas sim do lado do ensino. Certamente, não há outro período da história recente que seja tão importante para o ensino cristão ser eficaz, envolvente e de excelente qualidade. Nós temos um subtópico que diz assim: ensinando para o crescimento espiritual. O professor cristão trabalha para ver o crescimento espiritual na vida das pessoas que ele ensina. Ele deseja que os outros conheçam Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mediante a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Que desenvolvam um amor por Deus. Lucas capítulo 10, versículo 27. João capítulo 14, dos versículos 15 ao 23. E que tenham o entendimento da sua palavra. Salmos capítulo 1, dos versículos 1 a 3. E 1 João, capítulo 2, versículo 5. Ele quer ver os alunos transformarem fé e crença, confiante em ação amorosa voltada às pessoas. Mateus capítulo 5, dos versículos 43 a 48. João capítulo 3, versículo 34. Com misericórdia e graça que transcendem e superam as divisões sociais. O ensino cristão participa da obra de Deus quando ajuda os alunos a crescer em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e com os homens. Na definição de Perry Dawes, o objetivo do ensino cristão é o ministério de levar o crente à maturidade em Jesus Cristo. Vale a pena examinar mais minuciosamente essa definição útil. Maturidade. Os paralelos entre crescimento, desenvolvente e espiritual eram óbvios para os escritores do Novo Testamento. E aí você vai conferir essa afirmação em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 a 14, Hebreus, capítulo 5, dos versículos 12 a 14. Da mesma forma que uma pessoa cresce fisicamente, a fé cresce pela experiência, desafio, convicção e entendimento. Nas configurações ministeriais, o entendimento recebe menos foco como alvo do que os 3 primeiros âmbitos. Paulo, no entanto, conhecia o papel que o entendimento desempenhava. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, ou entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, os versículos 9 e 10. Se o entendimento é importante para a maturidade, então
O ensino é um tema importante no ministério cristão, em Jesus Cristo. É pela presença de Cristo que somos capacitados a participar do ministério de ensino, a fim de que os outros possam ser transformados pelo seu poder. Os crentes participam de uma nova realidade em Cristo, 2 Coríntios 5,17, pela formação, alimentação da fé baseada na verdade, conhecimento. Romanos capítulos 12, dos versículos 1 e 2. Uma verdade centrada em Jesus e sua vida, morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A transformação pelo Espírito Santo produz as virtudes e frutos. Gálatas capítulo 5, dos versículos 22 a 25, que refletem a presença de Cristo em nossa vida. O ministério de levar. O ensino cristão não é reduzido a mera transferência de informações, pois desempenha um papel vital no que diz respeito a levar à maturidade espiritual. O ensino cristão faz parte do processo de discipulado, uma resposta essencial à comissão de Cristo. Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Ensinar, portanto, faz parte do propósito final, fazer discípulos, na versão atualizada de João Ferreira de Almeida. No entanto, só porque o ensino está ocorrendo não significa que a aprendizagem, especialmente a que leva à maturidade, também está. Foi o que o escritor de Hebreus reconheceu quando desafiou os leitores. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Hebreus capítulo 6, versículo 1, na NVI, na Nova Versão Internacional. É algo um tanto quanto surpreendente pensar que estamos ensinando até temas cristãos, mas não estamos promovendo o crescimento de nossos alunos. Ensinar de modo a levar as pessoas à maturidade espiritual em Cristo exige algo das pessoas que ensinam. Este livro tem o propósito de ajudar os leitores a cumprir fielmente esses requisitos e ensinar de maneira que levem regularmente os crentes à maturidade em Jesus Cristo. Nosso desafio. Estamos aqui em um novo século com um desafio significativo diante de nós. Pesquisas recentes demonstram que a igreja está perdendo adultos jovens, mesmo aqueles que cresceram nela. David Kahneman afirma que os adultos jovens deixam a igreja em parte porque ela não consegue ajudá-los a pensar e responder questões difíceis. Do mesmo modo, o maior estudo sobre a religiosidade da juventude na América mostrou que os adolescentes da igreja eram surpreendentemente incapazes de expressar-se sobre a fé. Quando os pesquisadores fizeram perguntas sobre no que eles criam, os jovens responderam que era a primeira vez que um adulto perguntava-lhes sobre as crenças que tinham, e então mostraram-se incapazes de responder perguntas básicas sobre as doutrinas centrais da fé cristã. Embora haja muito ensino na igreja, será que não há muita aprendizagem? Precisamos revitalizar a tarefa de ensinar as próximas gerações, mas não com abordagens padronizadas e, abre aspas, da mesma maneira como sempre fizemos, ou com uma imprudência pragmática do tipo, abre aspas, qualquer coisa serve, que mais erra o alvo do que ajuda os alunos a crescer em maturidade. A próxima geração de professores envolventes,
professores sábios, professores alegres e professores devidamente instruídos. Os jovens... definitivamente. Os jovens, por sua vez, precisam estar profundamente envolvidos de forma relevante, além dos ensinos elementares. Eles precisam de uma fé bem ponderada, enraizada na Bíblia, fortalecida pelo Espírito e conectada às realidades cotidianas para enfrentar os desafios contemporâneos, as tensões históricas e as questões difíceis. Este texto defende a causa e os objetivos do ensino cristão no ministério voltado aos jovens e serve de introdução ao ensino em todos os tipos de contextos ministeriais. Aí, queridos, eu quero parar por aqui, depois nós vamos fazer um vídeo. Deixa eu só analisar aqui e ver quanto ainda temos. Ainda temos bastante assunto. Bom, então eu gostaria de ficar por aqui para que o livro não se estendesse, ou o vídeo não se estendesse tanto, tá bom? E aí, meus queridos, creio que nós conseguimos analisar e ver Muito bem, e aí conseguimos concluir esse vídeo, tá bom? Em 2 vídeos. E quero agradecer a todos pela paciência da nossa leitura, mas creio que a leitura é muito importante para o nosso desenvolvimento. Com este livro nós já conseguimos extrair coisas importantíssimas, tá bom? Sobre o método, sobre o ensino. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.